Agrocast RC1. Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Cato e já quero agradecer pela sua companhia aqui no Agrocast RC1, o novo programa do portal RC1, onde nós teremos a participação de especialistas de todo o Brasil falando sobre o setor do agronegócio brasileiro. Pessoas importantes com muito conteúdo para dividir com a gente aqui em nossas redes sociais e nossos canais a cada semana. Isso é importante também para que o portal RC1 continue cada vez mais atualizado com notícias que fazem a diferença na vida da população. E para começar, para a nossa estreia do Agrocast RC1, nós temos a participação do economista e professor universitário Paulo Afonso, ele que é mestre e doutor em agronomia e fala sobre o conceito do agronegócio brasileiro, como surgiu e a importância deste setor para a economia do nosso país. Você confere agora o comentário do professor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Afonso, sou economista. Eu tenho doutorado em agronomia pela Unesp, eu fiz especialização em agronegócio pela Exalc, USP, e também fiz em agroenergia pela Exalc. E eu estarei fazendo aqui parte do Agrocast RC1, né, falando de mercados agrícolas, falando sobre cenários do agro, preços, né, entre outros assuntos aí relacionados à economia do setor, né. Então, começando hoje, eu quero dar uma pequena introdução, né, sobre o que é agronegócio. Muito se fala em agronegócio, o agronegócio está salvando a economia brasileira, o agronegócio ele sustenta as nossas exportações, né, e por aí vai. O agronegócio ele é um dos principais setores da economia brasileira, né, representando em 2021 algo em torno de 27,5% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, ou seja, de toda a riqueza que um país produz. Então, assim, o Brasil ele é conhecido também, né, como um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Ele é uma referência aí, né, nós somos uma referência principalmente na exportação de soja, de carne bovina, milho, né. Mas o que significa agronegócio, né? Muitas pessoas têm uma ideia errônea do significado de agronegócio. Pensa que agronegócio é a fazenda, né, onde se produz alimento. Também é. Mas o agronegócio ele tem um conceito assim, mais abrangente do que isso, né? Esse conceito ele surgiu lá na Universidade de Harvard, né, na década de 50, com os professores John Davis, né, e o Ray Goldberg. Então, a ideia era ampliar o termo agricultura, né, que é o dentro da fazenda. Então, aí você já percebe que existe uma diferença entre agricultura e agronegócio. A agricultura é dentro da fazenda e o agronegócio é tudo que envolve. Então, eles criaram esse conceito aí justamente para valorizar mais o que é a atividade agrícola integrada aí com todos os elos que fazem parte. Então, nós definimos agronegócio como a soma das cadeias produtivas, né, cuja coluna dorsal é a produção agropecuária. Mas o que é uma cadeia produtiva? É um conjunto de atores e ações que começam lá na prancheta de um cientista e terminam na gôndola de um supermercado. Então, de modo que o agronegócio ele é a soma das cadeias produtivas, né? Então, até um exemplo que eu gosto de usar bastante, né, que ele é citado lá pelo professor Roberto Rodrigues, da FGV, ele diz o seguinte, né, que calça jeans é agronegócio. Calça jeans não existe sem algodão. E o algodão não existe sem a semente do algodão. Né, que para ter a semente de algodão, eu preciso de pesquisa, eu preciso de geração de tecnologia. Né? Para plantar a semente de algodão, eu preciso ter defensivo, adubo, calcário, plantadeira, máquinas agrícolas, que para isso precisa de aço, de siderurgia. Né? Quem planta algodão gera emprego na fábrica de adubo, de corretivo. Né? Os empregos gerados antes da porteira dependem do plantador de algodão, né? Que depois colhe, faz o fardo, a fiação,
a tecelagem, né? E sai lá uma costureira fabricando calça jeans. Então, até o emprego da costureira depende do plantador de algodão. Isso é o que a gente chama da cadeia produtiva do algodão, né? Assim como existe a cadeia produtiva da soja, da cana, do café, da carne bovina, né? Entre outros aí. Então, cadeia produtiva é quando eu estou falando de um produto, né? Então, as pessoas não conhecem, né? Não têm essa noção, né, do que seja agronegócio, né? Acha que agronegócio é só produzir alimento. Também, né? Mas é uma coisa muito mais ampla, né? Uma cadeia produtiva, ela é dividida em antes, dentro e depois da porteira, né? O antes da porteira, né, que seria o antes da fazenda, nós temos as empresas de insumos, produtos químicos, fertilizantes, máquinas, genética, infraestrutura, né? Tudo isso aí é um setor bilionário, né, que fica antes da fazenda, né? O produtor, ele compra esses insumos, né, para usar na sua produção, e aí você tem o elo agrícola, né, que é a fazenda, e depois da fazenda para onde vão os produtos, né, que são os seus estágios de processamento, de distribuição, né, agregação de valor até o consumidor final. Então, existe a agricultura, né, que é o elo da fazenda, né, produção de soja, produção de café, produção de carne bovina, e os elos antes da fazenda e depois da fazenda. Por isso que a gente fala, né, antes, dentro e depois da porteira, né? Então, no antes da fazenda, você tem lá as empresas de insumo, tem as cooperativas, né, tem as revendas agropecuárias, que compram, né, das empresas de insumos e vendem para os produtores. Depois você tem o elo agrícola, né, que são os produtores rurais, e pode ter de novo, né, no depois da porteira, né, uma cooperativa, né, uma agroindústria, uma trading, né, que é a empresa que compra e vende também, e você tem uma indústria de alimentos, né, ou de biocombustíveis, ou de outros produtos, como papel e celulose, que também faz parte do agronegócio. No caso, o agronegócio de têxteis, né, até chegar ao setor de supermercados, né, onde você compra aí boa parte dos alimentos que a gente consome, né, que nós consumimos. Então, esse é o conceito de agronegócio. Então, agronegócio é diferente de agricultura, né? Então, outra confusão que se faz é que agronegócio é só quem é grande, né? E você não precisa ser grande, né, para ser do agronegócio. Para ser do agronegócio, você precisa estar integrado nessa estrutura toda que eu acabei de falar. Então, no desenho do agronegócio, também tem as empresas prestadoras de serviços, né, certificadoras, bancos, agências de propaganda, estocadora, transportadora, né, que também fazem parte do agronegócio, impulsionando e fazendo as trocas acontecerem para que o produto, né, possa fluir dentro desse setor, né, de insumos, né, até o consumidor final. Então essa é um pouco da história, né, que eu tentei mostrar para vocês aí, o quanto que é complexo aí o agronegócio. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima, tá? Eu quero agradecer a participação do professor e economista Paulo Afonso, que falou sobre o conceito do agronegócio brasileiro. Inclusive, ele usou um exemplo muito bacana, que foi o da calça jeans, esse item que normalmente nós usamos todos os dias e faz parte do agro, e às vezes a gente nunca pensou sobre isso. Também falou sobre as cadeias produtivas de outros produtos. Eu agradeço pela sua participação e te convido a acompanhar o próximo episódio do Agrocast RC1 aqui no YouTube, também no Facebook, no Instagram, em todas as nossas redes. Você continue acompanhando as nossas notícias e informações e eu te espero no próximo episódio do Agrocast RC1. Um grande beijo para você e até o próximo programa. Tchau! Agrocast RC1